Antes da gente começar, da gente ir para o texto, eu queria que os irmãos pensassem no seguinte: imagine você como um possível mensageiro, onde você vai ter que anunciar a vinda de alguém. De que forma você iria anunciar? Com grandes detalhes? Com poucos detalhes? Como que você iria fazer? Hoje a gente vai estudar um pequeno texto de Marcos 1. Eu peço aos irmãos que já abram sua Bíblia em Marcos 1, de 1 a 13. Enquanto os irmãos abrem, eu queria que os irmãos fossem pensando. Você como mensageiro, onde você teria que anunciar alguém. E como você faria isso? De que forma? E à medida que o texto for exposto, você vai pensando nisso. Vamos para o texto. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 1, de 1 a 13. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? O texto de Marcos, ele foi escrito aos romanos, ao povo romano. E seu tema principal é Jesus Cristo, o servo. Ele faz questão de colocar isso, Jesus Cristo, o servo. E esse é o seu tema principal. E se tivéssemos que trazer à tona um versículo para resumir a conversa ali de Marcos, a gente poderia trazer Marcos 10, 45, que diz: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o texto-chave do livro de Marcos. O fato de Marcos ter escrito pensando nos romanos nos ajuda a entender o seguinte: seu estilo e abordagem, parece que ele não faz questão de ir para muitos detalhes, mas ele vai direto ao ponto, justamente como um mensageiro deve fazer. Ele tem que ir direto ao assunto e falar, e dar a notícia de forma muito breve, sucinta, para que o povo entenda. Quando a gente lê o livro de Marcos ali, o Evangelho de Marcos, Marcos descreve Jesus indo de um lugar para outro, servindo as pessoas nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades espirituais também. Então a gente vê ele não procurando os detalhes como
Os outros evangelhos falam, mas ele vai direto ao ponto. Como eu já falei, não quero fazer tantas repetições. Marcos, eles apresentam Jesus como aquele que vem para servir e salvar. Ele traz o tempo todo esse assunto, o propósito de Jesus. Ele veio para servir e salvar. Se a gente olhar aqui os versos 1, Marcos, ele anuncia Jesus como Filho de Deus. E para isso ele traz algumas testemunhas. Por exemplo, ele tem outras testemunhas aqui, mas por causa do nosso tempo eu quero ir direto. Ele traz Isaías, e se a gente cavar um pouco mais, ele vai falar também de Malaquias. Mas aqui no texto ele traz Isaías como testemunha. O profeta ele anuncia que o caminho de Jesus, que o caminho de Jesus já seria preparado. Aí se a gente for ver aqui do 2 até o 4, ele diz o seguinte: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Era comum naquela época os mensageiros irem à frente do rei e anunciar que o rei viria visitar o povo do seu reinado, e ele preparava o caminho daquele rei, preparava as pessoas para a chegada daquele rei. E era exatamente o que João Batista estava fazendo. Ele estava preparando o caminho para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 5. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Jordão. 6 também. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. João, ele estava batizando, e era um batismo de arrependimento. As pessoas eram batizadas, ele anunciava a vinda do Messias, do servo sofredor, e aquelas pessoas entendiam que eram pecadoras, confessavam seus pecados e vinham para ser batizado por João. E é interessante que ele dá ênfase eles confessavam seus pecados. Dá ideia até de profissão de fé já, né? Onde eles falavam o que eles faziam antes, o que Cristo fez por ele, o que estava realizando em seus corações, a transformação de vida. Então eles falavam publicamente sobre os seus pecados. A grande mensagem de João era o seguinte: no versículo 7 ele diz assim, e esta era a sua mensagem. Olhem aí, os irmãos, e dizia assim: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aqui tem uma explicação. João, ele batizava para o arrependimento. E só que ele fala aqui: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O que eu venho entender que esse batismo do Senhor com o Espírito Santo era para a confirmação de que o Espírito estava com eles, com o povo, que o Senhor veio para confirmar que o Espírito Santo estava com ele. Isso também nos leva a pensar lá em Efésios 1:13, que diz que todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ele é selado com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa entrada no céu. Então, para confirmar de que aquele povo estava sendo batizado pelo Senhor Jesus Cristo,
e que o próprio Espírito Santo estava com eles. Pois bem, vamos para o versículo 9. Naquela ocasião veio de Nazaré da Galileia. Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Versículo 12 também. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Mas a gente vai dar ênfase aqui do 9 ao 11. Depois a gente entra no 12 e 13. Jesus aparece, e aqui Marcos ele dá direto, ele não entra em detalhes como Lucas faz e os outros evangelhos fazem. Mas Marcos vai direto, ele já apresenta Jesus batizado. E aí é interessante que os evangelhos ele dá detalhe, mas esse não dá. Mas teve um momento que João, ele ficou pensando: como que eu vou batizar alguém que não tem pecado? Porque o batismo de João era para perdão de pecados. Ele batizava, e essa era a sua ênfase. Mas o Senhor fala, lá em João, ele diz: vamos fazer assim, para que tudo seja cumprido como deve ser. E João batiza. Aqui no versículo 11, diz o seguinte: Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. O que a gente pode tirar, o que a gente já aprende aqui nessas informações? Primeiro, o batismo de Jesus era para dar início à sua vida pública de ministério. Já era para iniciar. Parece que Marcos ele nos faz entender que Jesus até então não estava fazendo nada. Ele estava lá trabalhando como carpinteiro, junto com seu pai. Mas quando ele é batizado, dá início à sua vida pública ministerial. Outra coisa que a gente pode aprender aqui também: Jesus foi batizado justamente para revelar sua identidade como Filho de Deus. Isso tudo estava sendo visto e servido como testemunha perante todo aquele povo, inclusive para o imperador. Quando Jesus saiu da água, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Outra coisa que a gente aprende aqui: Jesus foi publicamente reconhecido como Filho de Deus. Foi anunciado como Filho de Deus. Para a gente entender um pouco mais, nessa época, quem era visto como o salvador da pátria, o Bambambam, era o imperador. Era aquele que governava Roma. Mas de repente, Jesus aparece e João anuncia ele como o salvador de todo aquele povo. O imperador entra em confusão e por isso veio a cassação para matar Jesus. Daí a gente vem a entender que parece que faz sentido alguém querer matar Jesus. Até então eu pensava, não faz sentido, porque queriam matar Jesus, ele é tão bom. Bom, alguém estava com ciúmes, por isso quis matar o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele foi batizado justamente para seguir o seu ministério, para dar início ao seu ministério, para a identidade dele, revelar sua identidade e revelar ele como Filho de Deus. Versículo 12 a 13, diz o seguinte: Logo após o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam.
Nesses versos, o autor nos diz que logo depois que Jesus foi batizado, o Espírito levou. Não foi Satanás que levou. Foi o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado. E ali ficou 40 dias. E animais estavam com ele. Estava à margem da sociedade, estava afastado. E lá foi tentado por Satanás. O que é que a gente pode, ao olhar por esse final do texto aqui, e o que é que a gente pode tirar como lição? Isso nos remete ao tempo que o povo de Israel ficou lá no deserto. 40 dias. Os 40 dias que Jesus ficou, eles ficaram 40 anos no deserto. Porém, aquele povo, eles foi tentado, eles foram avaliados, mas eles falharam. O nosso Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto, ele foi tentado, mas ele não falhou. O que aquele povo, a chance que aquele povo perdeu, o Senhor Jesus Cristo ele resgatou. Ele teve triunfo sobre aquele tempo de peregrinação dele. E ele teve vitória. Mas, irmãos, o que esse texto tem a ver conosco? Para aquele povo talvez fizesse sentido, mas o que ele faz sentido para a gente? O sentido que faz é que Jesus ele é o servo salvador que veio salvar o perdido. Quando João ele anuncia Jesus, ele logo fala para o povo que Jesus ele era aquele que viria e salvaria todo aquele povo, que salvaria todos os que crescem nele como Senhor e Salvador da sua vida. Diante dessas informações, o que a gente pode tirar de lição? Primeiro, devemos fazer o que João fez, anunciar também que Jesus é a solução para salvar o pecador. Segundo, anuncie que só somos dignos porque seu amor assim nos fez. Lembre-se que João falou que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias do Senhor. Então, por que agora somos dignos? Por causa do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornamos dignos por causa dele. Terceiro, quando você anunciar o Evangelho, seja direto, como o autor de Marcos. Fale diretamente, não faça rodeio. Isso me faz pensar que, às vezes, quando é nos dado a oportunidade de falar de Jesus, a gente cria várias situações na nossa cabeça e a gente fica ensaiando o que é que eu vou dizer, como eu vou dizer, que texto eu vou usar. Fale da transformação de vida que o Senhor fez em sua vida. Anuncie isso. Seja direto. E com certeza o Senhor vai usar a tua vida, como tem usado, eu creio, para salvar outras pessoas, para anunciar Jesus como o grande servo. Anuncie também que Jesus é o servo e Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Anuncie isso. Que a misericórdia de Deus, ele possa a cada dia nos convencer de que devemos continuar batalhando pela fé e anunciar Ele não só através do que a gente fala, mas também a maneira como a gente vive. Falar do Senhor é muito fácil, anunciar, ser um mensageiro, o porta-voz dele é muito fácil, mas viver é diferente. E João, ele viveu para anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso seja uma realidade na tua vida e na minha. Amém?